eu sou Heloísa Suzuki, sou da Gestão de Pessoas da Coordenadoria Regional de Saúde Sul. Com algumas pessoas do Comitê de Humanização da nossa região, eu vim fazer essa conversa, que é para a primeira Semana Nacional de Humanização, e também aniversariando 10 anos da Política Nacional de Humanização. Queria chamar o Marcelo para contar para a gente um pouquinho como que a humanização entrou na nossa região. Bom, eu acho que o maior contato com a humanização aconteceu após a capacitação que a Secretaria desenvolveu junto com apoiadores do Ministério. Foi uma difusão do processo de humanização. Mas é lógico, isso aconteceu em 2011, mas algumas diretrizes, algumas ferramentas no território já aconteciam, só que a gente não tinha ainda esse aprofundamento, não existia esse pensar mais amplo dos princípios, né? E aí cada território, a partir dessa difusão, começou a desenvolver um caminho e escolheu um espaço para esse movimento, seja através da ambiência, através do incentivo do acolhimento, com matriciamento e assim por diante. Seguindo uma diretriz, né? E a gente tem uma experiência da Marilena de uma diretriz ambiência, não é? Ambiência. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência. Então, após esse conhecimento mais amplo, em 2011, a gente começou a aplicar a PNH na região de Parelheiros. E numa intervenção, através, como eu sou ouvidora de saúde, através da ouvidoria, tivemos algumas reclamações em relação à ambiência de uma unidade da UBS Vargem Grande. E, no momento, me foi chamado para estar lá vendo como estava acontecendo o trabalho, como estava sendo desenvolvido o trabalho dentro dessa unidade. Esse atendimento, ele era feito no andar de cima da unidade, onde o paciente teria que sair fora da unidade para subir uma escadaria e chegar até esse local para ser atendido. E lá em cima estava sendo feito o atendimento de regulação, que é a proposta da Secretaria que seja um atendimento a partir da hora que sai da sala do médico, para que seja marcada essa consulta naquele momento. E aí, quanto a isso, não estava podendo ser feito por conta dessa dificuldade de chegar até lá em cima. Então, na verdade, os consultórios ficavam no térreo e a regulação no primeiro andar. Isso, a regulação e atendimento da mãe paulistana, ficava em cima, no primeiro andar. E esse paciente, quando ele não tinha acessibilidade, um cadeirante não podia subir, né? Porque não tinha escada, não tinha rampa, só a escada. E a dificuldade da paciente grávida, da gestante, de chegar até em cima. E aí me foi pedida essa intervenção por conta dessas reclamações. Quando eu cheguei na unidade, eu vi que não tinha mesmo condição desse atendimento. E aí foi que essa aplicabilidade da ambiência, né, visando o atendimento desse usuário, que fosse mais humano, por conta de tudo isso que estava acontecendo. Isso, e depois... Desculpa. E depois você teve um retorno da população dizendo que... Eu tive um retorno, assim, na visão, vendo como que se deu, além de estar chegando, fazendo essa análise junto, dentro da unidade, em alguns momentos, também as ouvidorias cessaram, não teve mais nenhuma reclamação até agora. Não tem mais nenhuma reclamação em relação à ambiência. Então, a ouvidoria é um grande polo articulador para a realização de Com certeza, com né? certeza. Hoje, no meu caso, fica muito mais fácil porque eu estou desenvolvendo um trabalho na ouvidoria e junto com a humanização. Mas, no caso de um trabalhador que não está com os dois serviços, ele tem que estar trabalhando junto com a ouvidoria, ele tem que estar sempre... Ouvidoria, regulação, tem que estar junto. Deixa eu só te perguntar, efetivamente, em quanto tempo você fez essa ação? Essa ação, eu tive que estar na unidade 3 dias, indo para lá, vendo, junto com o gerente, que foi muito acessível para mim, esse gerente também.
E o desenvolvimento, assim, porque nós tivemos que puxar um ponto de computador para a recepção, porque a recepção era grande, ampla, mas não tinha esse ponto para trazer a regulação, para trazer esse computador para ser trabalhado. Então, girou mais ou menos em torno de um mês, já estava tudo colocado, já estava a mãe paulistana e a regulação já estava embaixo, sendo atendido, saindo da sala do médico e andando no máximo 2 metros até o atendimento. Nossa, muito legal, né? Eu acho que assim, o fato de você ter ido lá com um olhar diferente, detectado as alterações, motivou uma transformação, e o fato de você ser de fora. Mas você acha que poderia ser alguém de dentro ter esse olhar visão, né? perspicaz? Com certeza, com certeza. Eu acho que é assim, é o olhar, né? Eu sempre falo que a humanização é você ter um olhar, uma escuta qualificada, que a partir daí você faz toda a diferença para o paciente, para o usuário, ou até mesmo para o trabalhador, que você com a humanização, você tem um olhar diferente, se você tiver esse link aí com a humanização. Acho que a Thelma também poderia falar um pouquinho mais da ouvidoria nesse papel. Como a ouvidoria recebe ou entende e intervém utilizando a Política Nacional de Humanização. Sim, Marcelo. Na Capela do Socorro, nós tivemos colegas, a Camila, o Gilmar, assistentes sociais, que participaram do treinamento do Ministério da Saúde e fizeram um levantamento na região sobre a humanização nas UBSs tradicionais, saúde da família, nas UBS, nas organizações sociais, e todas elas tinham algumas ações de humanização. Eu não fiz esse curso, eu não fiz esse treinamento, mas por uma afinidade com a questão e por estar na ouvidoria, eu comecei a prestar atenção nas falas que eu recebia. Então, muitas vezes, eu recebia, assim, falas de pessoas que me diziam assim, olha, a organização desse serviço, o atendimento no balcão, as pessoas estão doentes, os trabalhadores estão doentes. Você que escuta isso é muito importante. O que vocês vão fazer com essa escuta? E me chamava atenção, e me chama atenção na ouvidoria a qualidade das observações, né? Algumas pessoas falam assim para mim, olha, eu falei, me pediram, eu queria um atendimento especializado, fui falar no balcão, me diziam que não existia essa questão de acolhimento, que eu tinha que marcar a consulta com o especialista e aguardar 1 ano. E essas pessoas, elas estavam sendo, para mim, eu fiquei pensando, elas estão sendo paredes, não estão sendo pontes para a minha ação. Então, assim, o que elas podem ser? Ponte ou porta, né? Ou parede. E tudo isso, assim, me chama muita atenção, porque apesar da ouvidoria ser um canal para a população, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, estão reclamando do gestor, mas não, as pessoas estão trazendo interessantes observações. Então, a escuta, ela é muito importante, e todas as vezes que a gente entra em contato com os gerentes da unidade, a gente percebe que há uma mudança, né? Começam a haver menos ouvidorias naquela unidade, em que o gerente acolhe aquela demanda. Eu acho que o papel da ouvidoria é super importante, porque na grande maioria a queixa é através da falta de vagas. Mas o trabalho que vocês estão desenvolvendo mostra que o papel da ouvidoria vai muito mais além do que só garantir essa vaga. Identificar dentro do processo de trabalho o que não está acontecendo de forma correta, ou como nós poderíamos melhorar, né? Eu acho que essas duas falas que vocês colocaram agora colocam um pouco desse exemplo, que vocês buscaram quais são as causas, buscaram identificação, né? E os outros territórios também da Sul conseguiram outras estratégias diferenciadas. Temos do Campo Limpo, que
são estratégias legais também. E assim, esses dois exemplos foram muito focados no usuário, né? Um atendimento melhor para esse usuário. Eu acho que também a gente podia estar focando um pouquinho de como é o processo de trabalho e como o trabalhador está. Eu acho que isso é uma das coisas que também fazem parte, né? Também é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização. Acho que valia um pouquinho a pena você colocar o trabalho que você fez na supervisão? Eu acho que o nosso papel inicial, acho que da sua inteira, era fazer a difusão mesmo da política municipal. Porque o conceito de humanização ainda não é por completo. Então, quando a gente fala em humanização, a gente talvez pense em partes da humanização. E o processo de trabalho está dentro da política, né? Acho que o grande mote é aprimorar o processo de trabalho para que haja humanização. Pelo menos é o que a gente pensa. E por que não vivenciar isso dentro da nossa própria supervisão? Então, um trabalho que a gente iniciou, está no meio desse processo, é identificar problemáticas do nosso processo de trabalho. Geralmente não, a maior parte está vinculada com processos de informação e comunicação interna, né, com prazos, real entendimento das mensagens e troca de informações. E, quer dizer, esse levantamento já foi feito, agora a gente está planejando medidas para intervir aí, né? E todas as demandas levantadas, as problemáticas estão quase todas sob o nosso controle. Ou seja, nós poderemos intervir, sim, diretamente, sem dependência de qualquer outro nível hierárquico ou de outras pessoas. Isso é interessante. Queria retomar um pouquinho a fala da Marilena, quando ela me contou, né? Em 3 dias, somente em 3 dias, você conseguiu passar a regulação que estava no primeiro andar para o térreo e modificar todo o processo de trabalho e sanar com as queixas de ouvidoria? Isso, com certeza. Não apenas eu, como foi de fundamental importância o envolvimento de todos, dos trabalhadores, da UBS, o gerente, que ele apoiou totalmente. Ele assim foi muito aberto, aceitou essas mudanças, aceitou que deveria ser feito. Isso foi muito fundamental. Por isso, esse trabalho rápido para trazer o serviço para recepção, próximo aos consultórios médicos, farmácia. Ficou um serviço redondo ali para o paciente não ter reclamação, não se sentir desumanizado no caso, né? Foi dessa forma. Muito obrigada. Eu queria estar chamando agora as outras 2 supervisões, então, Santo Amaro e Cidade Ademar e Campo Limpo, para contar um pouquinho da experiência, o que pensa, como sente a humanização. Foi extremamente importante a colocação das ouvidorias da supervisão de Capela do Socorro e de Parelheiros. E agora eu gostaria de ouvir a experiência das supervisões de Santo Amaro e Cidade Ademar e Campo Limpo. Parelheiros e Capela trouxe um pouco da experiência da ouvidoria para a identificação dessas problemáticas, né? E Campo Limpo conseguiu efetuar um outro sistema também para diagnosticar esses problemas e intervir diretamente no processo de trabalho. Aí a Marli poderia contar um pouco mais desse processo. Nós começamos com uma discussão sobre as diretrizes e os princípios da Política Nacional de Humanização. Então, tinha representantes do parceiro, da secretaria e da supervisão. E aí foi muito complicado quando a gente fez o diagnóstico de tudo isso que acontece na supervisão, assim, as condições adversas com que os profissionais de saúde trabalham. Então, a gente pensou, como que nós vamos falar de PNH
diante dessas circunstâncias todas? Eu acho que assim, as pessoas estão com excesso de trabalho, prazos tem que cumprir, uma série de prioridades, uma série de coisas e deveres a cumprir. E é justamente por conta disso que a gente precisa pensar em PNH. Como fazer diferente? Como humanizar todo esse processo de trabalho que está mecanizado? Então, a gente pensou, como que nós vamos falar de PNH se as pessoas não sabem o que é PNH? Então, a gente pensou em oficina com os gerentes da unidade, primeiramente. Então, assim, vamos introduzir o PNH, primeiramente, a primeira fala com o gerente, através de oficinas, e nunca falando, ou nunca mais uma planilha, que a gente pensou, como é que a gente faz o diagnóstico? Vamos mandar mais uma planilha? As pessoas viriam isso de uma forma negativa. Aí pensamos também de reproduzir essa oficina para os parceiros, para os assessores dos parceiros, e reproduzimos na supervisão de saúde também, para todos os profissionais, nível médio, operacional e nível universitário. Depois disso, nós partimos para a unidade. Então, nós fomos ouvir. Falei que o PNH não dá para a gente começar com planilhas e nem com procedimentos, mas assim, uma escuta. O que é esse escutar? O que é esse fazer diferente? Quais são as dificuldades? Teve o exemplo da Marilena, como a unidade estava fazendo de uma forma e como o processo de mudança interferiu em todo o processo de trabalho. Aí nós começamos a ir para as unidades. E nesse ir para as unidades, a gente ouviu muita coisa. Pode mudar um processo de trabalho com ambiência, sem gastar dinheiro, sem gastar financiamento, sem grandes reformas, a gente pode mudar. Mas as pessoas estão tão mecanizadas no seu processo de trabalho no dia a dia que não conseguem ver essas possibilidades. Agora, também aparece muito problema de comunicação, né? Eu acho que a comunicação é um ponto muito importante da política de PNH. Eu acho que só no fato de você começar a conversar, expor a sua problemática, as suas dificuldades do dia a dia, também já melhora bastante o processo de trabalho. Eu só queria, na verdade, fazer uma colocação, né? A Marli, ela não é da ouvidoria, mas ela é do gabinete. Então, é uma situação mais delicada, né? Porque ela tem um lado de PNH que ela vai escutar, mas ao mesmo tempo ela tem um lado que é o da cobrança, né? Não tem muito como escapar disso. E assim, o fato de você conseguir conciliar tão bem esses dois papéis que na verdade parecem antagônicos, mas acabam não sendo, mostra o quanto a transversalidade da PNH é importante, né? Você consegue usar isso mesmo sendo do gabinete. Não, eu acho que eu coloquei mal. Por ser do gabinete, você usa tão bem isso. Então, eu costumo dizer que mexer com o PNH tem que ter muita coragem, porque a gente termina escutando e, assim, colocando a responsabilidade desse processo de trabalho todo em quem está no gabinete, quem está no processo de administração. E, além disso, eu também faço a interlocução da atenção básica e de NASF. E que, assim, muitas vezes é pedido para fazer intervenções no processo de trabalho e que ocasionam, algumas vezes, demissões de alguns profissionais. Então, como fazer PNH diante de tudo isso? Eu acho que a gente não pode levar nada para o pessoal, eu acho que a gente está para desenvolver um trabalho. Algumas vezes a demissão é preciso, mas que você está ali para ouvir, para contribuir e ouvir tudo, seja negativo, seja bom. A gente provavelmente não vai ouvir elogios, principalmente críticas de todo esse processo que eles falam muito, que vem de cima para baixo, sem escutar as bases. Quem está ali na ponta atendendo o usuário. O que eu acho que é interessante também no seu olhar é que você tem um conhecimento aprofundado sobre a estratégia, sobre todos os processos de trabalho, sobre como é a vida do ACS, como é a vida do enfermeiro, como é a vida do médico, qual é a relação dessa equipe. Acho que o rico, quer dizer, não é o rico, mas o mais rico que você traz para somar, você já tem essa vivência muito mais aprimorada. E quando você foi até a unidade para fazer essa intervenção, você já tem esse olhar mais amplo. Então, você sabe que talvez buscar a raiz do problema. Então, quando você falou das demissões ou da escuta, você não faz uma escuta vazia, você faz uma escuta já direcionando para o que você já conhece. Eu acho que é entender o processo de trabalho e escutar. Eu acho que, principalmente, por que acontece isso? Eu acho que esse porquê, ele elucida muitas dúvidas. Eu acho que até teve uma palestra no Congresso de PNH que ele falou assim, um método muito simples para a gente entender por quê? Por que isso acontece? E o que a gente pode desencadear depois desse porquê? Se eu sei o porquê, eu tenho uma causa. E
como que eu posso interferir nessa causa para mudar todo esse processo? Que eu acho que o PNH vem mostrar isso, que apesar de todas as situações adversas, tem um modo diferente de fazer. Eu acho que a gente pode ser mais humano, mais solidário, conversar mais. Eu acho que é o olho no olho, a gente tem dificuldade de olhar para o outro. Eu acho que, como já foi falado aqui, o que a gente está sendo no dia a dia? Ponte ou uma porta? Eu acho que muitas vezes a gente... Eu costumo brincar que, assim, eu já fui do MBOI e hoje eu sou do Campo Limpo. Quando a gente escuta um problema e o problema é no MBOI, eu falo, graças a Deus que não é aqui. A gente... tá desse jeito, nesse dia a dia. Quando o problema é com o colega, a gente dá graças a Deus. E não chama para si a responsabilidade. Colega, vamos fazer junto. Então, essa mudança de comportamento, essa mudança de postura, que eu acho que é o grande desafio do PNH. Como fazer diferente diante dessa diversidade? Porque se a gente for esperar tudo ideal, sabe, ter um ambiente ideal, ar-condicionado, piso, tudo, a gente não vai fazer PNH nunca. Eu acho que o diferencial do PNH é, com o que eu tenho hoje, o que eu consigo fazer. E, com certeza, a gente consegue fazer bastante coisa. Uma coisa que você falou, eu acho que vale a pena a gente reforçar. O processo anda, pode ser mecanizado ou pode ter um olhar crítico, uma escuta crítica. Uma intervenção a partir daí, né? E você já falou mesmo, né, que pequenas intervenções, pequenas ações, eu vou estar usando a sua fala mesmo, através disso acontecem grandes mudanças, né? Eu acho que você já deu vários exemplos para a gente, eu acho que muito, muito legal isso. E essa do não é comigo, é aquela história do embate em diferença, né? Não, PNH é exatamente isso, estar contra a indiferença. Eu acho que o PNH a gente não pode esquecer do usuário também, né? A gente tem que escutar o profissional de trabalho, acho que, assim, escutar o gerente, escutar o profissional de trabalho, escutar a população, o usuário. Porque da mesma forma que eu não estou escutando no meu exercício profissional, eu também não escuto o usuário. E ontem a gente estava discutindo no CONAC um processo de trabalho do NASF, um usuário que estava muito agressivo na unidade. E o projeto PTS, que é uma ferramenta, né? As ferramentas, e eu acho que uma coisa importante dizer que o PNH ele tem sido feito todos os dias. A gente já sempre, isso não é novidade para a gente. Clínica ampliada, acolhimento, PTS, nada é novidade. Mas é o clique, é o olhar diferente que a gente tem que pensar. E aí ontem, o PTS, a gente foi discutir um PTS. Era uma mulher que vivia agredindo na unidade. Aí, quando a gente foi avaliar o PTS dela e todas as singularidades, que o projeto é isso, projeto terapêutico singular, quando a gente foi ver a singularidade do paciente, ela só podia responder com violência. E a gente tem esse olhar, a gente já só vê como barraqueira, já vem aquela barraqueira para a unidade. Agora, quando eu tenho uma escuta qualificada, quando eu tenho uma escuta diferenciada e vejo o problema dela, eu entendo por que ela vem com violência, porque ninguém escutou. O problema dela. Então, muitas vezes o paciente, quando chega na unidade, ele vem pedindo uma consulta, na verdade ele está pedindo socorro, mas ele não sabe pedir socorro. Cabe a nós, profissionais de saúde, entender toda essa complexidade do que ela traz. Conseguir ouvir isso. Conseguir ouvir essa violência que a comunidade traz para a gente. Eu estou achando muito interessante a fala da Marli, porque eu estou na saúde pública desde 1987. Antes da regulamentação do SUS, antes até mesmo da Constituição, né, de 1988. E, realmente, as relações sociais na saúde mudaram muito, muito mesmo. Mesmo anteriormente, aqui em São Paulo, em 2002, teve o Projeto Acolhimento, e depois, em 2003, o Humaniza SUS, que veio do Ministério da Saúde. Eu creio que assim, é um progresso para a sociedade essa política, porque muda realmente as relações sociais na saúde e tem uma singularidade nessa política que não é só a relação de cidadania, vai além da cidadania, além do direito, vai no campo da subjetividade, das relações sociais, dos laços que se criam no atendimento. Então, eu estou fazendo uma reflexão assim, sobre
o que é a humanização? O que é humanizar seres que já são humanos, na verdade, né? Então, o que é isso? É você buscar uma essência do humano, que no dia a dia das relações sociais, a gente perde isso. Essa essência humana, que é o lado bom do ser humano, a gente perde no dia a dia, nas relações, né, nesse cenário insatisfatório, tanto para os usuários como para os trabalhadores. Então, a Política Nacional de Humanização, ela é muito bem-vinda para os funcionários, para os usuários, tem uma recepção muito boa, porque está todo mundo muito cansado, tanto um como o outro, né? Então, quando chega alguma ação da Política Nacional de Humanização, todo mundo recebe muito bem, por quê? Por causa do problema do dia a dia, né? Das relações de trabalho que estão tão difíceis, das condições de trabalho, que é muito difícil para o trabalhador da saúde também. Então, eu estou achando interessante essa conversa em função disso, né? Porque humanizar o que é? É oferecer para o usuário um atendimento de qualidade, pensar nos avanços tecnológicos da medicina, oferecer isso para eles. Que mais? Acolhimento, mudar as condições de trabalho, né, do trabalhador de saúde e, enfim, humanizar, mudar as relações sociais, pensando na objetividade, na subjetividade. Na verdade, pensar na vida, uma vida melhor com saúde. Pegando o gancho da Rose, vale lembrar que a Política Nacional de Humanização é uma política do SUS, né? E ela se confunde muito com o SUS. Então, nesse progresso da construção do SUS, acho que temos um caminho ainda com a política de humanização, que vem se fortalecendo ano após ano. Então, no histórico das políticas, então em 2003 o Ministério lançou a política a política nacional. Em 2012, a Política Estadual de São Paulo, de humanização, já com esse olhar. E em 2013, nós lançamos a nossa. Eu acho que temos um caminho longo mesmo para trilhar, muitos desafios, mas com muitos avanços, né? E estamos aí. E o Marcelo foi um dos colaboradores, né? Para a confecção dessa política municipal. Sim, de humanização. Eu gostaria de fechar, na verdade, agradecendo a participação de todos aqui, porque, a despeito das nossas dificuldades, da nossa timidez, o que prevaleceu é um grupo de pessoas que acreditam no SUS que dá certo, um grupo de pessoas que, como a Marli fala, tem o perfil, né? Mas também chamar a atenção para que isto, o que a gente faz, como um comitê, isso se torne muito maior, porque a Política Nacional de Humanização, a política de humanização é responsabilidade de todos. Então, a mudança depende de todos. Muito obrigada.